Olá, amigos da Sociedade de Estudos Espirituais de Fortaleza. Aqui, Ricardo Gonzalez, como colaborador. Na instrução de hoje, vamos dissertar sobre o assunto muito interessante: o orixá Obá. O orixá Obá, que é o arquétipo do orixá feminino na antiga África. Reza a lenda africana que, segundo os moradores locais, em sua passagem pela terra, o orixá Obá, representado pela mulher, pelo orixá feminino, pela força empoderada, pela força poderosa e empoderadora do orixá feminino, foi a primeira esposa de Xangô. Sendo assim, a primeira esposa de Xangô, para lhe para lhe conquistar de fato, deu-lhe uma orelha como uma prova de amor, uma prova de sacrifício. Se nós fizermos uma analogia muito clara de como que é a força de um amor, nós podemos trazer isso para os dias de hoje e pensarmos na luta do aguerrimento, na luta do fortalecimento das mulheres para se manterem empoderadas no mercado de trabalho, no mercado do dia a dia comercial e em nossa sociedade. O Orixá Obá, como primeira esposa de Xangô, enfrentou diversos desafios em sua tribo. Ela era uma mulher muito empoderada para sua época e que mantinha uma sociedade secreta na qual ela era líder de outras mulheres empoderadas na tribo, mais ou menos como se fosse uma sociedade secreta estilo Sociedade Rosa Cruzes ou maçonarias de mulheres, uma sociedade onde líderes religiosos, mulheres políticas da época e empoderadas estavam reunidas em prol do desenvolvimento de suas tribos. E assim, tomou-se como força elementar, tomou-se como exemplo do arquétipo de empoderamento a força feminina, o orixá Obá, também representada pelo rio Níger, na África, o rio no qual, quando em época de pororoca, quando em época de revolta, quando em época de cheia e quando em época de cabeças d'água de seu acidente natural advindo de braços, leitos de cachoeiras no curso do rio ao longo de sua geografia, torna-se de manso e calmo e pacífico para um ambiente totalmente revoltado, revolto e desconhecido. Isso quer dizer a fúria da mulher empoderada. Quando provocada, a mulher empoderada ela pode simplesmente causar o caos. Não estamos propagando aqui de maneira alguma a ira de ninguém, mas estamos mencionando para vocês a importância do autoconhecimento para que se domine a fúria, bem como os rios caudalosos podem realmente se tornarem tormentos de uma hora para outra, dada a sua força intrínseca oferecida pela natureza, oferecida pelo rio Lorum, criada pela própria força inimaginária ao longo da vista humana, a força da criação, a força de Olorum, do Pai Supremo, do Deus Maior, do todo do universo. Desta maneira, podemos imaginar como que devamos ou como que podemos transferir a força da mulher aguerrida, a força da mulher empoderada para o nosso dia a dia na sociedade. Nós estamos vivendo época de fatos confusos e as pessoas estão se conflitando cada vez mais em sociedade. Muitas das vezes confundimos empoderamento com abuso de poder. E não, isto em si não é bem verdade. O empoderamento é a capacidade de autoconhecimento, seja numa mulher ou seja num homem, e de utilizar o seu poder em favor da humanidade. Afinal de contas, os orixás sempre fizeram isso.
desde os primórdios da humanidade e em toda a época que existiu-se ou ouviu-se falar sobre a existência de orixás na Terra, como os primeiros habitantes na Mama África. O orixá Obá é representado pelos símbolos da espada, do escudo, do axé, da caça, bem como Oxóssi, e participações efetivas de incursões, as suas incursões de tribos rivais, das quais ela lutava ao lado dos homens para defender os seus filhos, netos, pais, velhos, mulheres e todos de um modo geral. Seu patrimônio, sua tribo, sua família é resultado do empoderamento feminino e que o orixá Obá, ao se tornar primeira esposa do rei Xangô, determinava e era um fator determinante, vista como uma liderança nata em sua tribo. Ela viveu até seus últimos dias de vida e tendo como desaparecimento e tendo se tornada o rio Níger, na África, símbolo de vitalidade, símbolo de força e resistência e de uma força aguerrida incomparável com as demais forças da natureza. Como citei anteriormente, um rio passa do seu estado natural de calmaria para revolto em minutos, e isso é o verdadeiro resultado do empoderamento. Que nós possamos desfrutar de um empoderamento, bem como as mulheres vêm fazendo isso nas últimas 2 décadas. É de fato um fenômeno registrado do ponto de vista de sociedade, um fenômeno registrado do ponto de vista urbanístico, onde estamos cada vez mais em transformações aceleradas e constantes. É muito importante empoderarmos-nos, é muito importante aceitarmos a essência da mulher empoderada. Assim, eu tenho absoluta certeza que estaremos vivendo dias melhores e não combatendo o empoderamento feminino. De fato, isso é um equívoco que vem ocorrendo nos dias de hoje e que esse vídeo possa compartilhar, possa contribuir, possa colaborar com o entendimento de uma opinião sobre alguém que estuda efetivamente os fenômenos provocados pelos orixás registrados nas lendas africanas. O que eu trago para vocês é uma visão compartilhada de fato sobre o arquétipo do orixá Obá. E que assim nós possamos desfrutar desse empoderamento e fiquemos todos na paz de Deus, na paz de Olorum. E por hoje é só, com a minha contribuição. Axé.